Então, eu primeiro queria agradecer, né? Bem-vindos aqui a essa live. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o orgasmo, né? Com uma perspectiva histórica, científica também, né? Vamos falar de alguns mitos e verdades. E eu espero também que seja divertido. Eu me divirto muito quando eu faço live aqui. Eu gosto de passar esse conteúdo, de estudar bastante para poder fazer. Eu espero que seja divertido para vocês também, porque o orgasmo é uma coisa séria, é uma coisa importante para a sua saúde, mas também tem que ser prazeroso, né? Então, vamos lá, começando. Bom, historicamente, o orgasmo feminino, ele só passou a ter importância, né, há menos de 100 anos atrás, né, que foi quando começaram os primeiros estudos médicos para entender esse fenômeno do orgasmo, né, feminino. No caso dos homens, o orgasmo sempre esteve ligado a ejaculação, né? E como a ejaculação é essencial para a reprodução, o orgasmo masculino nunca foi um grande mistério, né? Nunca causou grandes discussões, ao contrário do orgasmo feminino, né? Bom, o que é o orgasmo, né? O orgasmo, né, segundo a definição, ele é o ápice do prazer físico, né, proporcionado pelo corpo. É o melhor presente que o seu corpo pode te dar, né? É a melhor sensação que o seu corpo pode te dar. Mas a comunidade científica ainda existe muita discussão sobre qual que é a função do orgasmo, né? Afinal, para que serve o orgasmo, né? Bom, evolutivamente falando, a ejaculação masculina que está ligada ao orgasmo, né? Na verdade, não 100%, a gente vai falar disso depois, no caso masculino, a ejaculação ela tem uma função essencial, né, que é expelir o sêmen de forma a realizar a fecundação, né, para que ele atinja o óvulo e tal. Mas e o orgasmo feminino? Qual que é a função do orgasmo feminino, né? Esse é um assunto ainda que é bem controverso no meio científico, né? Tem aí vários estudos, várias correntes, tal. Uma das correntes diz que o orgasmo feminino, ele é um subproduto evolucionário, né? Uma vez que o corpo masculino e o corpo feminino, eles são análogos, né? Quer dizer que, tipo, o pênis, o clitóris, a vagina, eles são feitos do mesmo tecido embrionário, né? Então, o estímulo, a ereção e o orgasmo, ela ocorre para os dois corpos, né? Então, o orgasmo feminino seria tipo os mamilos masculinos, né? Sem função evolutivamente falando, né? Mas os gregos, lá na antiguidade, acreditavam que o orgasmo feminino, assim como o masculino, era necessário para a concepção, né? E existe uma teoria que diz que sim, o orgasmo feminino ele não é essencial, né, para a concepção, assim como é o masculino, mas que o orgasmo tem a sua função, né, na concepção. Essa teoria diz que as contrações rítmicas, né, da vagina, da pelvis e do útero, eles facilitam, né, o caminho ali, o tortuoso caminho do espermatozoide até o óvulo, né? E outra teoria explica que o orgasmo é uma adaptação do bipedismo, né, que quando os seres, né, humanos passaram a andar, né, as duas pernas, né? E no corpo feminino, né? A vagina passou a se abrir por baixo, né? Ao contrário de todos os outros mamíferos, a vagina feminina abre para baixo. Então, o que os hormônios liberados no orgasmo, aqueles hormônios que causam aquela molezinha gostosa, aquele soninho, é um convite para você relaxar, para não deixar o sêmen escorrer, né? Bom, mas teorias, assim, tem um monte, tem várias correntes, mas a gente não precisa exatamente saber para que serve o orgasmo, né? A gente só tem que aproveitar, né? A gente tem que, vamos aproveitar o orgasmo. Então, eu vou explicar o que acontece, né, no nosso corpo durante o orgasmo, né? A maioria, essa pergunta eu vou fazer aqui, a maioria vai errar, que é, qual que é o órgão responsável pelo orgasmo?
Bom, quem pensou aí no cérebro, acertou. Isso mesmo, é sempre o cérebro, sempre ele, né? O cérebro, ele é o órgão responsável pelo orgasmo, né? E isso explica por que é possível ter orgasmo sem nenhum tipo de estimulação física, né? Explica também por que o homem consegue ter orgasmo sem ejacular. E explica também por que o uso de algumas drogas, assim, ele pode disparar o orgasmo. E também por que é tão difícil atingir o orgasmo quando você está estressado, deprimido, ansioso, ou quando você está, né, fazendo a lista de compra do mercado, quando você está pensando no que você tem que fazer no dia seguinte. Ou seja, se o seu cérebro não estiver focado ali, para você conseguir atingir o orgasmo, para você conseguir ter prazer, para você conseguir gozar, você tem que estar presente naquilo, você tem que estar concentrado, focado naquilo, né? Não adianta ficar voando por aí, que não vai acontecer, né? Bom, a experiência orgástica, ela é muito particular, ela é muito pessoal, né? Então, alguns pesquisadores quiseram entender o que acontece no nosso corpo durante o ato sexual, né, e o orgasmo. Então, eles fizeram uma experiência que eles colocaram algumas pessoas, né, dentro de uma máquina de RMI, né, de ressonância magnética, que fazia um scanner do cérebro durante a estimulação sexual e o orgasmo, né? E aí, quando eles fizeram essa experiência, eles conseguiram mapear toda a fisiologia do orgasmo. E eles descobriram uma série de coisas, né? Como que é o funcionamento do cérebro durante o orgasmo, e isso explica uma série de coisas. Então, eles descobriram que durante a excitação sexual, o nosso sistema límbico, que é o responsável pelos nossos sentimentos, as nossas emoções, ele dispara, né? E, ao mesmo tempo, o nosso córtex frontal, que é o responsável pela nossa razão, né, pelo nosso raciocínio, ele fica menos ativo. Então, por isso que quando você fica tentando, você tá durante o sexo, você fica tentando racionalizar as coisas, você fica tentando pensar em alguma coisa, coisas do tipo, ai, será que ele está vendo minha celulite? Ai, será? Ai, ou os homens, né? Ai, não posso gozar rápido, eu tenho que segurar. Ou, ai, será que aquele remédio que eu tomei está fazendo efeito? E quando você fica, né, nessas neuras, várias neuras, assim, é sinal de fracasso, é sinal de que não vai rolar, não vai acontecer, tá? Por isso que todo mundo fala assim, é preciso estar relaxada, é preciso estar bem para conseguir ter orgasmo, porque o fundamento por trás disso é esse, né? A gente tem que estar num estado tranquilo, num estado de relaxamento para conseguir atingir o orgasmo, né? E é por isso também que aquela historinha, né, de coito interrompido não dá muito certo, né? Na verdade, não dá certo já porque, né, durante a atividade sexual, aquele líquido pré-ejaculatório, né, ele já contém esperma. Então, se estiver sendo utilizado o coito interrompido para evitar uma gravidez, a chance de, de, de sucesso é mínima, né? E aí, então, e aí esse negócio de tirar ali na hora, né, de você ter o controle, na hora eu vou tirar, na hora eu vou tirar, o seu próprio cérebro pode boicotar isso, né? Por quê? Por causa disso que eu falei. Outra coisa que acontece, né, é a liberação das endorfinas e o acionamento do córtex insular. Por isso que durante a atividade sexual, nós somos menos suscetíveis à dor, né? Isso explica um pouco por que às vezes, né, a gente não liga, né? A gente até gosta, assim, algumas pessoas gostam, né, de levar uns tapas, uma mordida, aquele sexo mais bruto, mais pegado, então, com algumas coisas que chegariam até a doer em outras situações, mas durante o sexo, né, o corpo, ele está menos suscetível à dor, então por isso que isso acaba virando prazer. Mas, pelo amor de Deus, gente, escreve isso é muito pessoal, isso é muito pessoal. Não é só porque
naquele momento a gente sente menos dor, que todo mundo vai querer curtir um tapa, que todo mundo vai curtir uma dor. Não é, né? A nossa experiência sexual, ela depende muito também das nossas crenças, dos nossos valores, das nossas experiências passadas. Então, se um tapa aciona algum tipo de gatilho, alguma coisa, tal, e se a pessoa não gosta, não gosta e pronto. Não tem essa, não, mas sente menos dor. Não, não tem, né? Então, existe uma série de coisas envolvidas, né? Então, quando a gente fala em sexualidade, não é só aquela, né, um mais um, aquela coisa lógica, né? Bom, ainda, né, no cérebro, continuando no cérebro, o hipotálamo, ele é o responsável pelas sensações mais conhecidas, né, que a gente tem do orgasmo, né, que são as contrações musculares em toda a região pélvica, né? Então, todas as contrações musculares na região pélvica e no corpo, né, durante o orgasmo, é o hipotálamo que é responsável por isso. E tem também a descarga da dopamina, né, que é o nosso sistema de recompensa, né, que é o que provoca aquela sensação de prazer, de bem-estar, né, e também a descarga de ocitocina, que é um outro hormônio que é conhecido como hormônio do amor, né, porque ele é que é o responsável pelo vínculo, né, entre os parceiros, é ele que dá aquela vontade de ficar pertinho, tal, depois que acontece o orgasmo, né. Então, o orgasmo, ele é uma resposta fisiológica, né, que, além de tudo isso que eu falei que acontece no cérebro, ela ainda é acompanhada de uma série de mudanças no corpo, né, mudanças corporais, que são a dilatação das pupilas, né, você fica com a respiração ofegante, tem o aumento da pressão arterial, tem os espasmos corporais, tem aumento da temperatura. Então, tudo isso é que prepara o corpo, né, todas essas mudanças que acontecem no corpo durante uma relação sexual e o orgasmo. E tudo isso, toda essa orquestra de coisas que acontece aí no nosso corpo, no nosso cérebro, é que nos proporcionam muitos benefícios físicos e mentais para a nossa saúde, né? O sexo e o orgasmo, eles nos ajudam, assim, nos ajudam a ter uma melhor resposta imune, nos ajuda a proteger nosso sistema cardiovascular, ajuda a combater o estresse, melhora a nossa qualidade do sono e vários outros benefícios aí, né? Então, sexo, por isso que a OMS considera a saúde, o sexo, né, a vida sexual como uma questão de saúde, né? A saúde sexual é extremamente importante, tanto física quanto mental, né? E aí, agora que, seguindo essa lógica que o orgasmo é toda essa, né, orquestra de coisas que acontece no nosso corpo, que é uma resposta fisiológica que acontece de forma praticamente igual, tá, entre homens e mulheres, eu pergunto para vocês, o que você vai responder quando alguém te perguntar qual que é o seu orgasmo favorito? Então, você prefere orgasmo clitoriano ou orgasmo vaginal? Gente, pelo amor de Deus. Eu acho que cada vez que alguém fala uma coisa dessa, uma fadinha morre lá na floresta encantada do sexo, né? Porque, gente, isso não existe, tá? Outro dia eu vi um post dizendo que existem mais de 9 tipos de orgasmo. Orgasmo de ponto U, gente, pelo amor de Deus. Aí, quando sai esse tipo de coisa, aí vem aquela enxurrada de pergunta. Como que eu faço para ter um orgasmo de ponto U? O que eu preciso estimular? O que eu preciso fazer? Gente, pelo amor de Deus, tá? O orgasmo, ele é um só. Como a gente viu, todas essas respostas do corpo, o que acontece no cérebro, tudo isso é uma coisa só, né? Ela acontece de um jeito só. O que muda, né? O que faz diferença são os estímulos, né? Os estímulos podem vir ali de vários lugares, né? Porque são vários nervos os responsáveis por enviar esses impulsos para o cérebro, né? Então,
quando o cérebro recebe esses impulsos, é aí que começa todo esse processo que a gente falou, né? Então, para ter o orgasmo, você pode receber o estímulo no clitóris, na vagina, na vulva inteira, né? No ânus, nos mamilos, no ouvido, na boca, no pé, e qualquer parte do seu corpo, né? A pele, qualquer parte do seu corpo tem a pele, né? Então, vamos, assim, a pele, ela é um maior órgãos, você tem muitas terminações nervosas, né? O seu corpo todo tem um potencial orgástico. Então, vamos expandir um pouco, né? Sair um pouco da caixinha, sair do óbvio ali, da estimulação genital, sair do sexo genitalizado, né? No Ocidente, a gente tem muito essa questão, né, do sexo genitalizado, assim, é pênis, vagina, clitóris, e só. E, na verdade, não, né? O nosso corpo todo tem esse potencial orgástico, né? E outra, né? A experiência orgástica, ela depende muito, né, do estímulo, depende do dia, depende do seu estado de espírito, depende se você está sob efeito de remédio, de álcool, de drogas, né? O corpo humano não é uma máquina que responde sempre da mesma forma a todos os estímulos, né? Se você colocar aí 10 robôs e falar assim, olha, levanta o bracinho quando aperta esse botão, os 10 robôs vão fazer isso eternamente. Se apertar o botão, vão levantar o bracinho até quebrar, mas eternamente eles vão fazer isso. O corpo humano, não. O corpo humano, não. Então, não existe esse negócio de aperta aqui, vai fazer isso, estimula aqui, vai acontecer isso. Não, não é. E os corpos não são iguais, respostas não são iguais, tá? Então, não adianta a gente comparar, mas a minha amiga conseguiu fazer isso, mas eu quero fazer também. Não existe isso, tá? Então, o que é importante é a gente descobrir aquilo que nos dá prazer, aquilo que é gostoso, aquilo que é prazeroso para a gente investir nisso, e não ficar indo atrás, né, daquilo, isso é prazeroso, então todo mundo faz, quero fazer também, né? Um exemplo disso é o skirting, a ejaculação feminina, né, que aí, infelizmente, né, a gente está se criando uma ideia, né, baseada numa lógica do orgasmo masculino, né, porque o orgasmo masculino, né, ele está ligado a expelir um líquido, seja lá o que for, né? Que isso é o sinal do orgasmo, né? Que expelir um líquido é sinal do orgasmo. Isso é uma lógica do orgasmo masculino, tá? Não se aplica às mulheres. Então, quem tem essa visão de que, para ter que ter um orgasmo, tem que expelir algum líquido, qualquer que seja, é uma visão muito simplista, né? Muito pobre e errada também do sexo, né? E a indústria, infelizmente, né, a indústria pornô também contribui muito para aumentar essa crença de que para ter orgasmo a gente tem que expelir, expulsar algum líquido do corpo, né? Alguns países, né, a Inglaterra, também, a Inglaterra é um país que já colocou uma série de restrições, né, com relação a que tipo de coisa que pode ser mostrada nos filmes, né, então eles cortaram uma série, pelo menos umas 10 práticas aí foram cortadas, que não pode passar, não pode fazer parte dos filmes pornô, e uma delas é o skirting. Então, para justamente evitar criar essa concepção de que o skirt está ligado ao orgasmo, né? E que isso é essencial para a mulher, né? Então, não, a gente não temos que expulsar nenhum líquido para ter o orgasmo. Aliás, nem os homens têm, né? Nem os homens precisam disso, porque a gente tem uma visão muito cartesiana, né, da sexualidade, do sexo, né, que ejaculou, gozou, acabou, né, mas não é assim, né, é possível um homem ter orgasmos múltiplos, né, que são os chamados orgasmos secos, né, é um orgasmo sem ejaculação. Lógico que isso acontece num corpo treinado, né, para responder aos estímulos, né, porque o sexo
o prazer é desenvolvimento, né? É o desenvolvimento do corpo. Como eu disse, nem todos os corpos respondem iguais, porque eles têm fases de desenvolvimento diferente, né? Se estimula o prazer de forma diferente, né? Então, a pessoa que fica sempre daquele mesmo jeito, daquela mesma forma, nunca vai desenvolver, nunca vai conseguir atingir uma sexualidade plena, né? Bom, mas também, se aquilo é o suficiente para ela, ok, ninguém tem que julgar, ninguém tem que falar, não, todo mundo tem que ser feliz do jeito que é, com o que tem, curtindo o corpo que tem, né? Bom, mas voltando ao skirting, né? Como eu disse lá atrás, né? Os estudos sobre o orgasmo, sobre o orgasmo feminino, né? Sobre a fisiologia, né, do corpo feminino e as neurociências também, são muito recentes, são muito novas, é tipo um bebezinho ali na história toda que a gente tem. Então, ainda vai ter muitos estudos sobre isso, tem muitas coisas que a ciência ainda não tem consenso, não tem resposta, né? Tem muita coisa acontecendo ainda, né? O fato, assim, sobre o skirt, a pesquisa mais recente que foi feita, né, sobre isso, né, ele está baseado num estudo, né, numa pesquisa em que eles pegaram umas mulheres, né, que faziam, né, o fenômeno do skirting. Eles selecionaram essas mulheres e aí eles fizeram um teste assim, né, que primeiro eles colheram, né, a urina delas e aí esvaziaram a bexiga, ela tinha que esvaziar toda a bexiga, fizeram um ultrassom para verificar que a bexiga estava totalmente vazia, né? E aí eles começaram a fazer a estimulação sexual. E a estimulação sexual, por skirting, não é uma coisa rápida, né? É uma coisa aí que leva pelo menos uma meia hora de estímulo, assim, é uma coisa que tem que ser intensa e prolongada, né? Não é uma coisa rapidinho, né? E aí, nos estudos, né, algumas estavam com parceiro, outras estavam fazendo o voo solo, né? Cada um fez da forma que costumava fazer, né? Aí, durante a estimulação sexual, eles fizeram um novo ultrassom e eles viram que a bexiga já estava cheia, estava enchendo, né? E aí, quando elas tiveram o skirting, eles recolheram, né, a amostra daquele líquido e fizeram um novo ultrassom, mostrando que a bexiga estava vazia, né? E aí eles analisaram todas as amostras, né, da urina antes, o do skirting que saiu e da urina pós, né, pós atividade sexual. E eles chegaram à conclusão que, né, que o skirting, ele tem traços de urina. Quando eles analisaram todas as amostras, eles descobriram que o skirting ele tem traços, né, de ureia, de creatinina, tudo que tem na urina, né? Porque ele é um líquido que é produzido no rim, né? Através de uma superfiltragem no rim, é armazenado na bexiga e ele é expelido involuntariamente pela uretra, né? É como se fosse uma urina bem diluída. Por isso que o líquido que sai do skirting, ele não tem cheiro, ele também não tem cor, né? E a quantidade varia, né? Da quantidade de líquido que sai varia, chegando aí a uns de poucos ml até uns 150 ml, né? E agora, o porquê que acontece essa superfiltragem no rim, que cria esse líquido, e por que algumas mulheres fazem isso e outras não, não existe ainda um consenso, né, na ciência de por que esses mecanismos acontecem, né? E aí, nesse mesmo estudo, eles viram que algumas amostras, né, de algumas mulheres, o líquido do skirt tinha um componente que chama PSA, né, que não vem da bexiga. Esse PSA ele não é produzido na bexiga. No caso dos homens, o PSA ele vem da próstata.
Então, aí vieram alguns estudos posteriores, tal, que mostraram a existência da ejaculação feminina, né, que é um líquido esbranquiçado, né, ele é denso, mais viscoso, que ele sai das glândulas de Skinner e não da uretra, né? As glândulas de Skinner, eles são dois furinhos, assim, que fica bem ao redor da uretra. Então, quando sai, mistura tudo ali, né? E aí, por isso que durante muito tempo se pensou, né, que a ejaculação feminina e o skirt era tudo a mesma coisa. Mas não, eles saem de lugares diferentes, eles são processos diferentes e independentes, tá? Porque a ejaculação feminina, como elas saem da glândula de Skinner, que ela é bem pequenininha, o volume é muito pequeno, é coisa assim de algumas gotinhas, assim, né? Então, é diferente do líquido do skirt. Então, a hora que não tem como saber que teve a ejaculação feminina, é muito pouco, né, o volume, não é nada que pinga, não é nada que jorra, nada disso, né? E, além de tudo, durante o ato sexual, são muitas secreções que tem lá ao mesmo tempo, né? Então, ali, se você tem um sexo sem camisinha, por exemplo, né, sem o preservativo, aí fica uma mistura da lubrificação natural, do muco vaginal, né, que todas as mulheres têm, do sêmen, e vira aquele sopão de líquido ali que não faz a menor diferença do que tem ali, do que não tem, né? Então, tanto faz, tá? Agora, como eu disse antes, né? Para ter o orgasmo, a gente não precisa expelir nenhum tipo de líquido do corpo, né? São dois fenômenos completamente, três fenômenos, né? O orgasmo, a ejaculação feminina e o squirt são três fenômenos independentes, diferentes, né? E não estão atrelados. Não significa que quem ejaculou gozou ou que quem gozou ejaculou, tá? Não tem ligação, né? Então, não dá para falar que a pessoa gozou só porque teve um skirt, ou porque ela não teve skirt, ela não gozou, tá? E isso é aquilo que eu falei, né? Existe aquela relação, a criação desse conceito de ligar a ejaculação ao orgasmo, que vem de um conceito da sexualidade masculina, tá? Mas não funciona assim na sexualidade feminina, né? Até porque o orgasmo não acontece ao mesmo tempo, não necessariamente acontece junto com o skirt, né? Não acontece, quando acontece o skirt, não necessariamente é junto com o orgasmo, é uma emoção voluntária, assim, né? Às vezes muitas mulheres nem percebem que tiveram o skirt, né? Vê depois, porque molhou e tal, mas não, na hora que acontece, elas não chegam nem a perceber, né? E aí, o que é que você vai falar? Essa é uma pergunta. O que é que você vai falar quando você ver um curso de como scriptar? Que tem curso de como scriptar, técnicas de como scriptar, fazer o scripting. Aí sabe o que você vai falar? Você vai falar assim, que saco ter que ficar lavando lençol toda vez que eu transar. Porque eu não preciso disso para ter prazer, ok? E até, assim, para quem tem o skirt, né, algumas mulheres que têm skirt, assim, é até meio complicado, assim, né? Tem uma história muito engraçada, que é um amigo que estava numa casa de swing, e, assim, nas casas de swing tem alguns coletivos e tal, e tem ali o particular, às vezes é só um cubículo, assim, um quadradinho bem pequenininho, que tem um sofazinho bem pequenininho, e ali super apertadinho, não dá nem para deitar nem nada. E a mulher, durante a simulação, teve um skirt ali com ele, né? E aí molhou ele, o sofá, fez aquela molhaceira lá e, bom, abafo, né? Mas
Aí você vai me falar assim, ai, Érica, mas tem mulher que fala que tem um prazer intenso quando tem um skirt. Então, o que acontece é que, na verdade, para ter o skirt, né, para o skirt acontecer, tem que ter um estímulo muito intenso no clitóris, na uretra, na vagina, em toda aquela região. E é isso que dá o prazer, é a estimulação, não é o skirt, tá? A hora que o skirting sai, a mulher pode nem sentir, né? Mas para ter o skirting, tem que ter essa estimulação muito intensa nessa região. Então, é isso que dá prazer, é isso, né? Mesmo que você não skirte, se você fizer esse estímulo, né, nessa região, você vai ter muito prazer, né? Vai ter um prazer intenso, né? E se você, homem, pelo amor de Deus, homens, se você está assistindo esse vídeo, né, e pensar assim, mas queria tanto que minha mulher, minha namorada, tivesse um skirt, né? Que eu vi no filme, tá? Eu quero que elas tenham um skirt. Bom, primeira coisa, tá? Você tem que se perguntar para quê? Por que você quer que ela tenha um skirt, né? Bom, primeiro, porque você acha que ela vai ter mais prazer? É por isso que você quer? Ou porque você quer aquela jorrada em cima de você? Sei lá, você tem um fetiche, você quer aquela jorrada em cima de você. Não, não pressione a pessoa a ter um skirt. Não pressione a mulher para ter um skirt, porque isso não vai fazer diferença para ela, só vai colocar mais neurônio na cabeça dela. Mas, se você quer, porque por um desses dois motivos, porque você acha que ela vai ter mais prazer, ou porque você quer ter quer ver essa jorrada, tem duas soluções, né? Porque para tudo tem solução. Bom, se você quer que ela tenha mais prazer, é meio óbvio, né? É só você perguntar o que ela gosta, o que dá prazer para ela e fazer o que ela gosta. Não tem erro, né? Fazer a estimulação ali bem feita, caprichar ali em tudo, que ela vai ter muito prazer, entendeu? Então, tipo, não é o skirt que é o sinal de que ela está tendo mais prazer, né? Segundo, se você quiser essa jorrada toda aí, pede para ela tomar um montão de água e fazer xixi em cima de você, porque dá mesmo, tá? Se ela quiser, óbvio, né? Se ela curtir, se ela gostar, que é a tal da chuva dourada. Tem pessoas que ficam à vontade, que gostam, e pessoas que não. Então, se ela quiser, pede para ela fazer isso, que para você vai dar na mesma. Bom, agora o assunto é sério, tá? Um ponto que eu queria colocar aqui também é que existe também a incontinência urinária durante o ato sexual, tá? E aí é uma coisa patológica, é uma coisa que precisa ser tratada, tá? Então, procure, quem tem, né, a incontinência urinária durante o sexual, tem também outras ocasiões, né? Ela vai ter a perda urinária por esforço, né? Quando espirra, quando tosse, quando está fazendo uma atividade física na academia. Eu tenho que prestar muita atenção para poder diferenciar isso. E quem pode te ajudar é uma fisioterapeuta pélvica, tá? Então, você tem que procurar uma profissional que vai te ajudar com isso, tá? Porque existe a incontinência urinária e precisa ser tratada, tá? Não fica achando que isso aí é esporte e que isso é natural, tá? Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês, que, gente, no sexo, a reprodução, ela é instintiva, né? Faz parte do nosso instinto, o instinto de reprodução. Mas o prazer não é instintivo, né? O prazer, ele é aprendido, ele é desenvolvido, né? E o nosso corpo, ele pode ser desenvolvido para atingir novos patamares, né, de prazer, porque a satisfação sexual plena, ela depende de uma série de fatores, muitos fatores, e começa na gente mesmo, né? Começa em nós, começa pela nossa própria aceitação, né? Pela aceitação, começa assim, em a gente aceitar que o nosso corpo como fonte de prazer, né? Aceitar e amar o seu próprio corpo e entender que ele pode te proporcionar muito prazer, né? E
também se livrar dos preconceitos, das crenças limitantes, dos tabus, traumas, né, que pode acontecer, muitos traumas interferem na nossa vida sexual, né? A sua saúde física também interfere muito no seu prazer, então cuidar da atividade física, com uma alimentação saudável, uma atividade física, né? Manter uma saúde regular é fundamental para a saúde sexual também. E essa saúde mental também. Então, tudo interfere na nossa sexualidade. Se a gente não estiver bem física e mentalmente, a gente não vai conseguir ter uma vida sexual plena, ativa, prazerosa, né? E, além disso, existem outras perspectivas, né, sobre o sexo, né? Como as filosofias orientais, por exemplo, né? A gente tem o Tantra, que fala da Kundalini, né? Que é a nossa energia primordial, né? E que se essa energia estiver bloqueada, se a gente tiver problema nesse fluxo energético, a gente não consegue desfrutar uma sexualidade plena. Isso vem de acordo também com o Wilhelm Reich, aqui no Ocidente, né? Ele foi um psicanalista que foi bem controverso, assim, tem várias histórias dele, mas ele foi discípulo de Freud também, e ele também fala dessa energia, né? Dessa potência orgástica, né? Então, a sexualidade, ela é muito complexa, e a sexualidade ela é inerente ao ser humano como um todo, né? Envolve corpo, mente, espírito, né? A sexualidade somos nós, assim, né? Tudo está envolvido, né? Então, quando a gente fala da saúde sexual, existe um batalhão de profissionais que atuam para melhorar a nossa saúde sexual, né? A gente tem os sexólogos, tem os educadores sexuais, tem os médicos, psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas sexuais, terapeutas tântricos, terapeutas holísticos, cada um na sua caixinha, cada um dentro da sua especialidade, né? Mas todos cuidam juntos, né? Para que todos tenham uma saúde sexual, né? Porque não existe um fator que interfere na saúde sexual, é aquilo que eu falei, né? Tem tudo interfere na nossa saúde sexual, nossa saúde física, nossa saúde mental, nosso bem-estar, nosso espírito, nossa energia. E aí, você vai me perguntar, né? Dá para viver sem orgasmo? Uma pessoa consegue viver sem um orgasmo? Olha, dá, né? Deve dar, mas talvez não seja uma vida tão plena, tão feliz, né? Que faça tanto sentido, né? Eu acho que a sexualidade, o prazer faz parte do ser humano, né? Não tem como a gente ficar sem. Se a gente fica sem uma parte, é como se uma parte nossa não fosse ativada, né? A gente vivesse só como se a gente vivesse capenga, né? Então, se você tem problemas sexuais, né, não releva, né? Não deixa o preconceito vencer, né? Procura ajuda. Como eu falei, tem uma série ali de profissionais que cuidam da saúde sexual. Eu e todos os profissionais da saúde sexual estamos aqui para ajudar vocês, cada um dentro da sua especialidade, né, para fazer com que todo mundo tenha acesso a isso, né? Não é normal sentir dor, não é normal não aproveitar, não aproveitar o orgasmo, aproveitar o prazer, não aproveitar os benefícios, né, que o sexo e o orgasmo dá. Então, por isso que importante vocês cuidarem da saúde sexual. Ok? Esse era meu recadinho. Bom, eu sou Érica Tinen, sou sexóloga, sou terapeuta sexual. Então, eu vou ficar aqui, agradeço todo mundo que participou da live até agora, desejo tudo de melhor para vocês, ok? Beijinhos.